Aquelas pequeninas estas pequeninas do JN, eu perco 6 ou 7 horas por todos os dias. E uma grande parte desse tempo, para aí 2/3 é à procura do assunto. Porque eu não posso dar notícias. Tenho que ter opinião todos os dias. Pagam para isso. E ganho vida assim, porque de outra maneira não. Isto só estou a fazer isto por duas coisas. Devo dizer. A minha reforma e a da minha mulher dá perfeitamente para nós. E para os gatos. Mas gatos e cães, para os animais. Mas é sobretudo por causa da minha filha mais nova. Agora vejam um trabalhito. Porque a minha filha mais nova, 10 dias antes de entrar para o quadro como juíza, desistiu. Teve uma cena olha lá na guarda. Teve uma cena com o formador e ela tinha toda a razão, ainda por cima, porque ele anulou-lhe uma sentença. E ela tinha toda a razão, já vinha de trás, já tinha anulado outros. Anulou-lhe a sentença e ela lá disse umas coisas desagradáveis. E depois pediu a transferência para o Ministério Público. Ela sempre quis ir para o Ministério Público. Eu é que convenci. Porque ela ficou muito bem classificada no concurso do SES. A primeira vez ficou ali 10 vezes, não entrou. Ficou ali 150, não sei o quê. Só entrou, não sei, 15 ou 4 mil candidatos. A segunda vez ficou em 23. Podia escolher, mas ela tem 5 anos no Ministério Público. Como substituta do Procurador Adjunto. São uma espécie de... Esta é Procuradora. É Procuradora, substituto do Procurador Adjunto. Ela teve uma filha que trabalhou com o Cunha Rodrigues. É mais velha, isso é mais velha, está mais nova. Estou a fazer várias novas. Onde é que ela está? Agora está na FLA, na Fundação Luso-Americana. É lá a diretora de educação. Era porta-voz do Cunha Rodrigues. O Cunha Rodrigues fez a tropa comigo. Sou agora. Ele fez a tropa comigo, o Cunha Rodrigues. É Sara Pires. Eu tenho uma neta que me chamava de Sara. A minha avó, primeiro era o nome da minha avó, por sempre depois nós temos um gato que se chama Boato. E uma avó. Uma filha. Tem uma filha chamada Sara. E sportinguista. Eu também sou sportinguista. Eu também sou sportinguista. Ninguém é perfeito. Quem é sportinguista levanta o braço. A minha filha então chegou a casa, ela tem toda a razão, depois eu vi a sentença dela que está correta. Os meus amigos, a minha geração está no Supremo agora, já estão até alguns jubilados. E por acaso estão muitos na secção penal. Até digo os nomes, Rodrigues da Costa, o Armando Souto Melo, todos Rodrigues da Costa já está jubilado. Não. Estava a falar dos Rodrigues da Costa porque um juiz do Tribunal Constitucional. Como é que sou? Sabe que estava barracado. Os juízes são segredo. O Rodrigues da Costa é mais ou menos aparentado com o PS. Não é. Mas está bem. O PS é que eu ia propor. E o que eu acho, o que eu já lhe disse, o que eu acho, depois do PSD foi lá dizer que ele escreveu no blog dele umas coisas muito violentas sobre o comunista e criticou muito o PSD. E aí o PS deve ter pensado duas vezes, depois o PS vai dizer, os tipos fizeram uma coisa na sábado, que foi o juiz, o relator de um processo em que diminuiu a pena a um pedófilo, não sei o que é aquelas coisas que mas sabe uma coisa, o Rodrigues da Costa disse, eu não posso ser juiz do Tribunal Constitucional porque eu já manifestei expressamente a minha opinião sobre a inconstitucionalidade dos subsídios. Eu até, aliás, escrevi uma carta outro dia para o Diário de Coimbra sobre isso. Porque é que o Tribunal Constitucional se demite das criou um conceito e não decide o processo? E a própria esta própria ministra disse uma coisa que é uma pressão sobre o Tribunal, sobre os subsídios. Disse se os subsídios forem considerados inconstitucionais é uma tragédia para o país. É uma forma de pressão. A ministra da Justiça disse do primarismo. Sabe que vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que, mesmo aquele tribunal tem, nomeado pelos partidos, sabe que é o que é o tribunal político. Aquilo nem merecia o nome de tribunal, mas pronto. Os juízes, só que o PS, na minha opinião, o PS disse assim, o PSD vai entrar nessa guerra, com tom deles. Eu até pensei em escrever uma crónica, ela é que disse quando eu escrevi. Depois vão começar a coisa guerra, chato meter-se naquela coisa. E ainda por cima, vão começar para aí dizer coisas de estilo, não sei o quê. E, portanto, para não te enxovalhar, mas não importa, ele é corajoso, eu assumo. Mas ele escreve só que o PS, pelos vistos, deve ter também ido ao blog e também tem criticado o PS muitas vezes. E disseram assim, vamos nomear um gajo isento, perigo, estamos em risco os partidos. Estamos a risco, e tivemos quase a indicar um gajo isento. Ele já estava marcado, porque ele dizia que era aquele inconstitucional, portanto já não podia... Eu gosto dele. Ele, por exemplo, o Sr. Tomé disseram que ela tinha razão. E ela chegou a casa e disse, filho, pediu a transferência, como não havia vagas no Ministério Público na altura, no SES. E ela disse, ela é muito voluntariosa, tira-se de cabeça. Disse, não há problemas, eu concorro outra vez. Nunca mais houve concursos. Com a crise, não há dinheiro, não fizeram concursos. Portanto, agora ela está a fazer uma coisa que gosta muito,
ganha muito pouco, e está perto de casa, a 10 minutos de casa, e ganha muito pouco. Isso tem contratado a prazo. Ela está a trabalhar agora na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Como? Chama-se Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Em perigo, nem em risco, em perigo. Está a trabalhar lá como técnica jurista, técnica superior jurista, e gosta imenso de lá estar, gosta imenso. Embora já 2 vezes tenha que sair lá do emprego protegida pela polícia. O mundo, lá estão os animais de 2 patas. Os homens são seres, são os predadores, são o piorio. E ela disse assim, filha, então o que é que aconteceu? Eu disse-lhe o que pensava dele. Tu e a mamãe sempre me ensinaram a dizer o que penso. Não disse isso, nunca te enganaste, nunca te ensinámos isso. Ensinámos, foi verdade, a não dizeres o que não pensas, que é uma diferença. Mas podias estar calada. 10 dias, faltaram 10 dias, podias ficar calada. E nós na vida temos de nos calar muitas vezes. Eu digo-lhe mais, se nós todos disséssemos o que pensássemos uns dos outros, a vida era um inferno. É melhor, não é? Se nós começássemos para aí a dizer tudo o que pensamos uns e outros, a vida era um inferno, tem que. A hipocrisia, eu já fiz uma crónica chamada Elogio da Hipocrisia. Não podemos dizer tudo o que pensamos das pessoas, até podemos estar a pensar ser injustos. Quantas vezes, não é? Melhor guardar para nós. E, quer dizer, podemos eticamente, não dizer o que não pensamos. Isso é que eu acho que é grave. Agora, calar o que calar, quantas vezes? Acho que devemos ser frontais. Eu acho que sim, mas não dizer tudo, não. Eu sou partidário de dizer tudo. Não, depois é uma coisa, se eu dissesse tudo, eu estava perdido. Ó, Sr. Doutor, não me diga que nunca teve maus pensamentos, nunca pecou por pensamentos. Ele não vai dizê-lo. Eu peco mais por pensamentos do que por palavras de ordem. Agora, por pensamentos, peco muito. Eu não posso dizer o que penso. Se eu dissesse o que penso, até eu ficava. Até eu parava, só para pensar naquilo. Todos nós acho que temos essas coisas. Eu também não digo de chegar, eu digo frontal, mas não digo tudo. Frequentava reuniões da Câmara e de vez em quando falava e dizia ao Presidente o que eu pensava. E uma vez disse ao Presidente: o senhor está-se a borrifar para os ministros. O senhor é um mal criado, estou farto de aturar. Mas isso não é mal nenhum. Há uma testemunha. Mas isso até eu dizia, está bem. Mas isso não. O senhor Norinho, que eu o Presidente esqueceu-se de declarar a sua nadação. Foi ou não foi? Eu nas minhas crónicas também escrevo isso e muito pior. Escrevo isso e muito pior. Mas muito pior. Agora, quer dizer, mas isso são coisas que eu, quando digo as coisas também digo, às vezes digo, não procuro muitas subtilezas. Digo, eu só uso às vezes a ironia e outras subtilezas para ser mais eficaz. Hoje às vezes é entendido ao contrário. Mas ontem assisti a Como? O Eduardo Prado fez uma vez escreveu uma coisa de ironia. Isto que era todos os entidades. Também eu já escrevi uma vez uma coisa. Uma vez o Mário Soares disse em Madrid qualquer coisa. E chegou, e depois aquilo funcionou mal. Uma coisa daquelas declarações que às vezes os políticos fazem num sítio e depois funcionam mal no outro. Que era mais ou menos, a minha formação militar era guerra psicológica. E eu na guerra, no Estado, era ação psicológica. Eu estava colocado no Estado-Maior, estava encarregado, a minha área de atividade era... Não estás a desinformado em direito. Era ação psicológica, propaganda e contra-propaganda, informação e contra-propaganda. Eu estava encarregado da análise da propaganda do MPLA. A parte do MPLA Angola era comigo. E uma coisa que nós fazíamos muitas coisas, que foi isso que acontece muitas vezes com os políticos, era aquilo que lá em propaganda se chama curto-circuito. Era, por exemplo, o MPLA fazia... No interior de Angola fazia propaganda de tipo racista. Dizia o colono branco é um malandro, o colono branco é um gatuno, o colono branco rouba, o colono branco fazia essa coisa. Nos grandes centros urbanos a propaganda era diferente, porque os quadros e as elites eram normalmente brancas ou mulatos. De maneira que a propaganda era diferente. E o que fazia, essas maldades, que era através de propaganda, era pegar na propaganda com o MPLA, fazia para o interior, distribuíamos nos centros urbanos. Era o próprio exército português que distribuía nos centros urbanos. E o contrário. Portanto, que fazia que chama-se curto-circuito. Era curto-circuitar aquele tipo de propaganda. O que acontece às vezes com os políticos é que dizem uma coisa num sítio e funciona mal no outro. Ele disse qualquer coisa em Madrid que funcionou muito mal. Em Madrid funcionava bem. E quando ele chegou aqui disse assim, não, aquilo foi mal traduzido, eu não disse isso. Eu escrevi uma crónica, quase ironicamente, tenho que dizer que se ele não disse, é porque disse que o Mário Soares nunca mente.
E recebi uma carta da Suíça a insultar-me, a dizer que, ele está sempre a mentir, a acusar-me dele. E eu até disse assim, vou começar a escrever estas crónicas com um manual de instruções. Porque a ironia é uma técnica muito difícil, porque a ironia supõe, é preciso conhecer o contexto. Conhecer que aquela pessoa não podia dizer, está a dizer aquilo de certeza em sentido contrário. É dizer uma coisa querendo significar outra, não é? Normalmente querendo significar o seu contrário. E se não se conhece o contexto, pode-se levar à letra. Não é levar à letra. É preciso conhecer o contexto. Portanto, conhecer o que ela já escreveu, e conhecer a própria pessoa e até às vezes o próprio texto. Se for um texto realmente irónico, não dá sinais o próprio texto não tem chaves para a ironia. Só se for uma coisa muito exagerada, diz-se logo, não pode ser isto, tem que ser, está a gozar, não é? Bom. E dizer aquela coisa, ele nunca mente, vê-se lá que era uma coisa exagerada. Portanto, por qualquer... Como? Desde que O e H. Sim, o nunca mente. Qualquer coisa assim mais exagerada, não sei. E eu até escrevi uma coisa até sobre a ironia sobre isso. Mas, que acho que acontece muitas vezes. Não é? Eu percebo, as cartas normalmente, eu percebo cartas. Agora, por acaso, o Notícias Magazine fez-me uma partida, eu nunca, já bem basta a fotografia. Eu já disse a minha mulher na rua, se um tipo me ultrapassa pela direita, não lhe posso chamar filho desta, filho daquela. Como qualquer pessoa. Foi um gajo do Notícias, conhece pela cara, não posso dizer. Não posso. E se passa aí uma rapariga bonita na rua e eu. É o gajo do Notícias, estava a deitar-me olhos de carneiro mal morto, mal colocado. Eu não queria lá a fotografia por essas e por outras. Mas eles ainda puseram o e-mail, eu não queria pôr, sem me dizerem nada. Eu já estou mal feito. Então comecei a receber uns e-mails. Porque normalmente as cartas que vinham filtradas, iam para o Jornal Notícias e escrever agora já custa mais do que mandar por e-mail. E normalmente as cartas são muito simpáticas as pessoas. Os e-mails e tudo. Alguns fazem por questões interessantes, às vezes lá respondam ao outro, porque não têm questão de fazer outra vida, não é? Mas uma vez recebi uma carta fantástica. As cartas, quando eram cartas normalmente as anónimas, as que não traziam remetente eram a chamar de nomes. As que traziam o remetente eram normalmente a dizer bem. As assinadas a dizer bem, as outras não são. Um dia recebi lá uma remetente de um senhor, uma carta fantástica. É das poucas que eu tenho guardadas. Tenho uma ou duas guardadas, mesmo que não estou a dizer uma ou duas por, assim, em termos vagos. É mesmo uma ou duas, talvez três. Eu nem sei se tenho duas, lembro-me delas. Tenho guardadas. Uma dessas. Eu escrevi uma crónica lá que chamava-se Um Partido com Duas Caras, a propósito do PC. Porque foi na altura em que o PC apresentou uma moção de censura contra o Código do Trabalho do João Félix. E, na minha opinião, mais que justificada aquela moção de censura. Só que o Partido Comunista, em política externa, é um desastre. É um desastre. Tem os piores amigos, pode haver, desde a Coreia do Norte, à China, às Farc. Tem amigos daqueles indivíduos, daqueles amigos. Eu não queria cruzar-me com eles e imaginar anos, escura à noite. E o que aconteceu? Na mesma altura que isso foi publicado, nessa mesma altura que eles fizeram a moção de censura aqui contra o Código de Trabalho, uma delegação do Comitê Central, dirigida pelo Albano Nunes, que é um daqueles da velha guarda ortodoxa, mais do PC, foi à China e fez um grande elogio da política de trabalho na China, da política laboral na China. Está aqui a apresentar uma moção. E hoje escrevi uma coisa assim, isto não faz sentido, tem duas caras. Tomaram os chineses, este código era horrível, e era o do João Félix. Depois atrás de mim virá, que é de mim comparar. Os outros são muito piores, vieram Ciro, o Vieira da Silva, e agora este, não é? Mas pronto, era mau. E sobretudo tiraram muitos direitos, outra vez, mas tomaram os chineses ter aquele código de trabalho. Que eles estavam aqui a apresentar uma moção de censura, então isto é coerência. Portanto, lá, para a China funciona bem, para a China é bom, trabalhando com uma malga de arroz e sem horário de trabalho, trabalham 10 e 15 horas por dia, depende, não tem horários. E ganham uma miséria, não é, em termos de poder de compra, porque em termos absolutos é miserável. O salário médio, mesmo só considerando as maiores empresas, o salário médio da China é corresponde a 200 e poucos euros. Nas maiores empresas, se for lá para o interior, para as pequenas empresas e para o mundo rural, aquele é um mundo sinistro, porque os preços na China não são muito diferentes daqui, sabe? Quer dizer, as comidas para os naturais, a comida que eles comem, o arroz e aquelas coisas vão ser. Mas eu estive na China, os preços não vi, pagava muito, era muito caro, lá em Rimbis, ou como se chama aquilo. Pronto. E eu escrevi essa coisa e recebi uma carta, assim com uma letra muito desigual,
via-se que era uma pessoa pouco alfabetizada. E a carta era uma carta em papel tinha duas faces. A carta tinha 2 páginas. E eu começava era de uma ilha do Porto. Sabem que são as ilhas do Porto? Aqueles bairros muito populares. Porque dizia assim, rua tanto tal, casa, número tal, casa tal. É isso mesmo que é mais ou menos o endereço das ilhas. É sempre o endereço das ilhas.